Ocupando nuestros lugares. Por favor, si ocupamos nuestros lugares, así podemos comenzar con la última actividad. Bueno, ya habiendo saciado nuestros estómagos, pasaremos ahora a saciar nuestras mentes con un panel esencial. Vamos a cerrar entonces este evento aquí en Brasil tan útil que nos ha parecido con un panel que es titulado Estrategias para el Top of Mind en Marketing Educativo. Y para compartirnos sus conocimientos, contamos con Silvia Barreto, que es Executive MBA de la Escuela de Negocios de Sao Paulo, tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sao Paulo, un posgrado en Marketing de la Escuela Superior de Propaganda de Marketing y es graduada de Turismo en la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao Paulo. Con amplia experiencia en grandes empresas y multinacionales en el área de gestión y marketing turístico, Silvia también ha sido docente universitaria por más de 20 años, coordinadora de cursos de pregrado y posgrado y MBA en las áreas de negocios y hotelería, y actualmente es la coordinadora de los cursos de gestión y negocios y del Centro de Educación a Distancia, ambos en el Centro Universitario de São Camilo de Sao Paulo. Bienvenida, Silvia. Y presento también a Ana Claudia Brown, con una carrera que involucra periodismo, relaciones con la prensa y trabajo con instituciones de renombre como Metodista, Mackenzie y FIPECAFI. Ana Claudia se especializó en marketing y realizó una maestría en comunicación en la Universidad Metodista de Sao Paulo. Hoy, como socia de W4 Consultoría y editora, se dedica a la creación de proyectos estratégicos y es investigadora de las áreas de branding y marcas. Además, es estudiante de doctorado de la Universidad de Nova de Lisboa, Portugal, y en la USP. Ellas nos aportarán entonces una visión para el ámbito del marketing en el ámbito educativo. Entonces vamos a darle primero la palabra a Silvia con un aplauso y les pido que cuando expongan para la grabación sea aquí desde el panel y después pasaremos a unas preguntas. Gracias. Está bien. Sí, ya tengo, gracias. Hola, buenos días, bienvenidos, porque soy de São Camilo, pero mi español es un poco oxidado, entonces a partir de ahora sigo em português, está bem? Tentarei falar o mais tranquilo e devagar possível para que possam me entender e que possamos, ao final, abrir para uma discussão, porque acho que o bacana de um evento como este é termos essa possibilidade de diálogo, certo? Me entendem? Tudo bem? Qualquer coisa, me avisem. Eu busquei montar uma apresentação simples, sencilla, para que possamos realmente, a partir dela, e depois da apresentação de Ana também, conversarmos um pouco mais sobre esse tema tão complexo que é top of mind, ok? Primeiro ponto que acho que é importante começarmos a refletir é para que serve top of mind? Por que é tão relevante sermos top of mind? Lembrando com muita clareza, né, que existe uma diferença importante. Eu estou falando com profissionais de marketing, obviamente todos sabem muito bem disso, que o top of mind trabalha o nosso mind share, mas nós também temos o market share. Então, o top of mind, pensando no inbound marketing, no funil de vendas, ele nos ajuda a atrair os estudantes, certo? No caso do marketing educacional, certo? Então, ele tem muita relevância e muito impacto para sermos a primeira opção na mente dos nossos estudantes, dos nossos prospects.
É fundamental termos esse objetivo, mas sem deixar de pensar que ele é o primeiro passo para uma estratégia completa de marketing, certo? O top of mind, ele é relevante para o nosso mind share, mas não podemos deixar de considerar que temos as estratégias de market share, ok? O que isso significa? Não basta atrairmos a atenção, sermos a primeira opção na mente dos nossos estudantes, do nosso público, se não convertermos em matrículas, certo? Mas é um primeiro passo, e é um passo extremamente importante e desafiador. Sei que estou falando com profissionais de diversas instituições, de diferentes realidades geográficas, sociais, aqui da América Latina. O Brasil é um país continental, temos diferentes situações mercadológicas dentro do nosso próprio país. Numa cidade como São Paulo, com 20 milhões de habitantes, centenas de instituições de ensino, como se destacar, como ser a primeira opção na mente dos estudantes. É um desafio contínuo para todos nós. Então, eu vou te convidar vocês a embarcar numa história. Eu montei aqui um storytelling para deixar a nossa apresentação mais lúdica, mais interativa. Eu montei aqui uma persona. O nome dela é Laura. Quem é a Laura? Laura tem 27 anos, classe A, mora e trabalha em São Paulo, é formada em administração, graduada em marketing, heavy user de internet, de redes sociais e inteligência artificial. Ela trabalha como gerente de marketing de uma faculdade de ciências da imaginação do Brasil. Ela gosta de utilizar ferramentas estratégicas no seu cotidiano profissional, principalmente aquelas relacionadas a benchmarking. Tem como objetivo profissional tornar a sua faculdade da imaginação do Brasil, a FCI, uma instituição top of mind na educação. Mesmo, então, possuindo formação na área, ela está perdida. Por onde começar? Quais as ações que ela deve realizar para atingir o seu objetivo de tornar a sua instituição top of mind? Nessa jornada, a nossa heroína, para enfrentar este mundo competitivo, ela instalou um aplicativo que prometia levar essa instituição ao almejado top of mind, porque ela ouviu dizer que era muito importante que a sua instituição assim chegasse lá. E para completar essa jornada, a Laura precisava adquirir diversos conhecimentos e segredos para justamente ser a primeira opção na mente das pessoas. Então, Laura parte para a sua missão. E aí, dentro dessa jornada, ela foi ao redor do mundo buscar as melhores práticas de todas as instituições de ensino que poderiam oferecer dicas, aprendizados para que ela se tornasse sua instituição essa top of mind. Primeiro, ela para na Universidade de Horizonville para aprender a sua primeira missão. Conheça profundamente seus públicos. E coloco no plural, porque muito bem sabemos que temos que nos comunicar com diversos públicos, diversos stakeholders. E precisamos conhecer profundamente cada um deles. Então, ela descobriu que para ser lembrada, precisa profundamente conhecer os seus atuais e futuros alunos, principalmente seus sonhos e seus desejos, porque aí sim conseguimos nos comunicar verdadeiramente e de forma assertiva com eles. Não basta conhecer gênero, idade, classe social, precisamos entender por que quer fazer aquele curso. É a primeira pessoa da sua família a entrar num curso superior?
esse curso vai servir para esse estudante aumentar a sua renda familiar? Qual é a necessidade? O que ele realmente busca? Não é simplesmente fazer um curso universitário. Alguém que queira fazer um bacharelado em Direito, em Medicina, Administração, são sonhos e desejos muito distintos, às vezes numa mesma região geográfica. E aí ela sabe que para conhecer profundamente seu público, pesquisa de mercado é fundamental, certo? Continuamente precisamos entender e conhecer melhor as nossas pessoas, os nossos públicos. Segunda parada, nessa busca da nossa heroína, ela descobre que identidade de uma marca forte é fundamental. O que isso significa? A criar uma identidade de marca inconfundível, que tenha significado para o seu consumidor. E eu não estou falando somente de um bom logotipo, de um bom slogan, de jingle, mas uma declaração de marca. Isso é a diferença de uma marca forte. Ela tem valores, ela tem uma declaração muito clara. O logotipo, o slogan, é a parte tangível de uma marca. Mas, afinal de contas, o que ela representa? Tradição, modernidade, inovação, tecnologia? Podem ser vários, múltiplos valores. Senão ela fica somente um desenho, certo? Então, o que a minha marca quer declarar para o meu público? Como eu me posiciono? Todos temos uma identidade, certo? Um cartão de identidade, uma tarjeta. Qual é a nossa tarjeta? Qual é a nossa identidade enquanto marca institucional educacional? Atrelada a essa identidade, aí sim fazemos uma boa e efetiva comunicação. Comunicar, no latim, comunicare, significa tornar comum. Eu tenho uma identidade, eu tenho valores, aí sim, eu torno essa identidade comum ao público que eu quero que seja, que eu quero atingir, que seja o meu prospect. E para isso, precisa ter ótimas estratégias em diferentes mídias, mas especialmente nas redes sociais. Vocês sabem disso muito bem. Para a gente nos comunicarmos de forma direta e efetiva com os nossos estudantes universitários, a nossa presença nas redes sociais precisa ser diferenciada, com muita criatividade, com muita agilidade. São mídias perecíveis, mídias que têm trends, que mudam o tempo todo. Precisamos monitorar as redes o tempo todo para conseguirmos nos posicionar para que sejamos lembrados o tempo todo. Tudo bem até aqui? Tranquilo, me acompanhando? Vamos lá, seguindo com a nossa heroína Laura. Para onde Laura vai agora com o próximo aprendizado? Ainda, na mesma Universidade das Artes Imaginárias, ela conheceu um estudioso chamado Simon Sinek. Não sei se vocês conhecem este profissional estadunidense. Eu gosto muito das reflexões que Simon Sinek apresenta. Tem várias palestras do TED Talk que são muito inspiradoras. Tem um livro incrível, Comece pelo Propósito, pelo menos em português, esse é o título. E ele começa dizendo que qualquer instituição precisa ter um propósito muito claro. A partir do propósito,
Nós desenvolvemos a nossa identidade, nós desenvolvemos as nossas estratégias. E no que tange a comunicação, eu adoro esta frase dele. Saber se comunicar não é sobre dizer o que pensamos, mas principalmente nos certificarmos que os outros entendam o que queremos dizer. Temos uma tendência, muitas vezes, de termos uma comunicação unilateral. Não, porque a minha universidade trabalha todas essas mídias, falamos tudo isso, nos posicionamos dessa forma. Será que o seu público te percebe desta forma? Será que eles estão entendendo a sua mensagem? É um exercício de empatia até certo ponto. Temos, às vezes, uma certa arrogância de comunicação, de entendermos que estamos sendo claros. Temos um posicionamento muito claro. E, muitas vezes, o seu público está te percebendo de uma maneira muito distinta. Para corrigir essa rota, temos que ouvir, escutar, de novo a pesquisa de mercado. Faça focus group, faça uma pesquisa qualitativa. Entenda que seu público, como é que seu público te percebe. E aí fazemos ajustes dessa rota. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já passei por experiências parecidas na minha trajetória profissional, achando que a nossa estratégia estava arrasando. E às vezes o concorrente fazendo algo muito mais simples, direto, objetivo, tendo melhores resultados. Seguindo aqui, mais uma estratégia fundamental para garantir top of mind. Cuide da experiência do seu estudante. Esse estudante vai passar anos se relacionando com você na sua instituição. Essa relação tem que ser a mais positiva possível. São muitos pontos de contato com o estudante. Cuide de cada um deles. User's Experience nos ensina muito sobre isso, né? E como que nós traduzimos essa experiência, como nós fazemos? Tangibilizando, materializando. Marketing de serviços nos ensina isso. Temos que materializar a experiência. No marketing educacional, de que forma? Com soluções tecnológicas, plataformas de ensino online, modernas, robustas, simuladores, laboratórios de ponta, suporte aos estudantes ao longo de toda a sua trajetória, não só físico quanto psicológico, acadêmico, financeiro. Portanto, aconselhamento acadêmico, serviços de carreira, assistência financeira, entre muitos outros. Estreite esse relacionamento. E sabe por quê? O seu estudante feliz, ele indica essa instituição para os seus amigos, para os seus parentes, para a escola onde ele estudou. Ele fala bem da sua instituição para a escola de onde veio. E as escolas, elas indicam essas instituições para os outros alunos. Creio que seja muito parecido, né, nos outros países, essa mesma linha de raciocínio. Aqui no Brasil isso é muito forte. Tanto que nós temos uma grande estratégia, importante estratégia de relacionamento com as escolas que preparam os estudantes para entrarem no ensino superior. Obviamente, não podemos deixar de lado a qualidade acadêmica. Temos que oferecer, sim, um ensino de qualidade. Para você se tornar forte, competitivo, tem que ter uma qualidade boa, ou seja, um produto bom. Como já dizia Kotler, tudo começa com um produto, né? Investir em ensino, pesquisa, extensão, parcerias com o mercado, empregabilidade,
Alternativas de internacionalidade. São muitos os critérios. Quem é da área acadêmica aqui, como eu, sabe muito bem quantos boxes tem que ticar para que possamos garantir uma boa qualidade acadêmica. Mais do que nunca, né? Hoje no Brasil se fala muito de extensão. Levar o conhecimento de dentro do campus para fora dos muros da universidade, se tornando uma presença importante na comunidade onde a instituição está. Quer relacionamento melhor com a comunidade do que a comunidade perceber o valor daquela universidade, o conhecimento que ela pode trazer? Olha quantas pessoas serão impactadas, o quanto isso vai reverter para a sua percepção de marca. Certamente a pesquisa também, pesquisa de qualidade, algumas instituições investem muito em pesquisa, e com seus artigos e apresentações de trabalhos internacionais, o nome da instituição ampliando fronteiras. Então, se você tem uma estratégia de internacionalidade, é uma questão importante de ser pensada. Portanto, qualidade acadêmica é inegociável. Você pode ter todas as estratégias. Se você não tiver uma qualidade percebida de ensino, de pesquisa, de extensão, não se mantém muito tempo. Essa reputação ela é muito importante. Rede de relacionamentos. Aqui eu destaco o relacionamento com a comunidade acadêmica. Professores, corpo administrativo e também egressos. Egressos em espanhol também? Não é mesmo? Ex-alunos. Você tem que conectar gerações, pensando sempre no futuro. É muito relevante perceber o quanto os egressos são embaixadores de uma instituição de ensino e quanto eles podem ajudar a captar novos alunos e manter uma marca de uma instituição muito forte. Muitas instituições de ensino, principalmente nos Estados Unidos, com as suas redes de alumni, fazem isso muito bem. Realmente são referência, a benchmark é importante para nos espelharmos. Eu digo que aqui no Brasil, país jovem, não temos muito essa tradição, mas estamos galgando e crescendo neste olhar. Não sei dizer exatamente outras instituições, mas creio que a América Latina tenha características parecidas, né? Temos instituições que são novas, diferentes de instituições europeias com 400, 300 anos de história. Então, essa rede de relacionamentos está por ser construída nas nossas instituições. Mas preste muita atenção a elas. E, obviamente, poder público, mídia, todos os públicos de interesse de uma instituição. É muito relevante esta rede de relacionamentos forte e muito bem pautada. Mensuração e análise. É o nosso GPS. Será que eu estou no caminho certo? Será que a minha estratégia está surtindo resultado? Como é que eu sei? Medindo, fazendo pesquisa, com dados, com informações. Precisamos tomar decisões pautadas em informação. Não pode ficar somente na talvez, eu acho. Eu preciso entender o que realmente eu preciso atingir, como o mercado se comporta. Portanto, esse progresso das nossas ações, das nossas estratégias de marketing, mensurados continuamente. Da mesma forma que o Waze nos diz, mudança de rota, agora vire à direita. Pesquisa de mercado nos faz o mesmo. E o nosso mercado muda rapidamente. O perfil dos nossos estudantes muda rapidamente. Gostos, desejos, sonhos muda rapidamente.
Nossa, mas eu fiz essa estratégia há 3 anos atrás, foi um sucesso. Hoje pode ser que não faça mais sentido. Para se manter top of mind, continuamente se renovando. Por último, e não menos importante, eu colocaria o posicionamento. E aí, de novo, talvez eu volte para aquele ponto inicial da sua identidade, do seu propósito. Você só é lembrado se for marcante. Por que que todos nós lembramos o que estávamos fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Porque foi um momento muito marcante, emocionalmente, para todos nós, independente de onde estávamos. Você tem que ter um bom posicionamento, tem que ter uma marca que se relacione com o seu público. Que o emocione, melhor ainda, porque aí você vai ser melhor marcado. As ações de posicionamento são as mais importantes para que você penetre e estabeleça uma posição na mente do seu prospect. E as pesquisas mostram que quando você consegue ter esse bom posicionamento, se você não fizer nenhuma bobagem, esse posicionamento tende a se manter forte e perene durante muito tempo, né? Claro que continuamente ele precisa ser retroalimentado. Mas, outro dia eu estava numa palestra e o palestrante disse exatamente isso. O posicionamento é a cereja do bolo no marketing. Tenha essa presença forte. Finalmente, então, Laura cumpriu a sua missão, ela finalizou o seu game, tá? E encontrou o seu esperado tesouro, a resposta do que seria importante, que estratégias são essas para conseguir o top of mind. Quando ela cumpriu a sua jornada, ela percebeu que muitos outros jogadores tinham o mesmo aplicativo que ela. Todos estavam jogando o mesmo jogo de mercado. Todos estavam na mesma busca para este tão sonhado top of mind. Mas por que será que alguns conseguem atingi-lo e outros não? Esses conhecimentos aqui, provavelmente eu não trouxe nada de inovador. Eu só estou relembrando vários desses pontos, muito provavelmente. Mas o que nos separa de chegar no top of mind? Alguém tem alguma ideia? Alguma suposição? Por quê? Algumas instituições conseguem e outras não. Óbvio, talvez não tenham cumprido todas essas etapas, essas estratégias. Então, eu gostaria de destacar, e essa pelo menos é a minha visão, é preciso agir. Kotler diz que marketing é estratégia mais ação. Não basta ter ótimas estratégias se você realmente não colocá-las em prática. E é na prática que vamos entendendo o que funciona, o que precisa ser melhorado, o que dá certo para um mercado, o que dá certo para um curso, pode não dar certo para outro na mesma instituição. Temos públicos distintos muitas vezes. O que dá certo num mercado pode não dar para outro, dependendo do campus, da geografia. Mas é agindo que nós descobrimos. E, de novo, continuamente, consistentemente e de forma coerente. Para você ter um bom posicionamento, a sua estratégia, a sua comunicação tem que ser coerente. Você não pode dizer uma coisa hoje e outra amanhã. As pessoas vão se confundir. E eu gosto muito do que as pesquisas de neuromarketing estão nos apresentando ultimamente. De forma muito simples,
Os especialistas dizem que nós temos duas partes do nosso cérebro. E tem um livro muito interessante do pesquisador chamado Kahneman, Daniel Kahneman, não tenho certeza se o primeiro nome dele é Kahneman. E em português o livro é Rápido e Devagar. Temos 2 cérebros, um primitivo e um mais evoluído. E somos fortemente dominados ainda por este cérebro mais primitivo, que é um cérebro que age de forma rápida, que vê uma informação e já decodifica a informação. É o cérebro que nos permitiu evoluirmos e sermos flexíveis e estarmos vivos ainda hoje. Porque se eu olho um leão vindo na minha direção, eu fujo, eu me escondo, eu me protejo. Portanto, a nossa comunicação tem que ser clara, tem que ser fácil, assimilável, não pode ter ruídos, porque este nosso primeiro cérebro mais primitivo é o que mais marca, que mais fica consistente. Claro que depois entra em ação o nosso cérebro cognitivo, devagar, que pondera, que analisa. Mas o nosso cérebro primitivo é o cérebro emocional. Então, como é que você está tocando o emocional do seu estudante? Seja muito claro, se posicione. E esta jornada absolutamente não tem fim. Continuamente, a cada ano, a cada semestre, revendo as estratégias, nos reavaliando, porque hoje você pode estar no top of mind. Amanhã, dependendo do cenário, as coisas mudam de figura. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada pela presença de vocês, pela escutativa de vocês. Espero ter tentado passar a minha mensagem da melhor forma possível. Deixo aqui os meus contatos, caso queiram ampliar essa discussão numa próxima oportunidade. Eu vou passar a palavra agora para a Ana e depois conversamos um pouco mais. Muito obrigada. Bom dia a todos. Uma alegria ter recebido esse convite da Ana, do Gregory, para estarmos aqui falando com um time de marketing tão seleto. Não sabíamos que teríamos tanta gente da América Latina quanto temos e que os brasileiros seriam a minoria aqui. Da próxima vez a gente vai ser um número maior. Eu sou Ana Cláudia Brown Endo. Hoje eu sou de uma consultoria própria, mas eu já fui de muitas outras instituições de ensino. Eu fiz um pequeno exercício aqui pós-universidade. Eu estudei na Metodista, fiz a minha graduação, é uma faculdade bastante tradicional aqui em São Paulo, fiz jornalismo, fiz marketing, fiz mestrado lá. Acabei trabalhando lá na área de comunicação, como gerente de comunicação durante longos 12 anos. E me apaixonei pela educação, acabei não saindo mais. Depois fui para o Mackenzie, que também é outra instituição bastante forte aqui em São Paulo, também na área de marketing, como head de marketing. E fiquei mais alguns bons anos, e lá se vão 20 anos, pelo menos, de história nessa área educacional. E eu coloquei outras marcas ali que vieram para a minha história como consultora. Notei que, quando eu estava nas instituições, boa parte do meu tempo, eu ficava em muitas reuniões burocráticas, que me tomavam muito tempo, e boa parte do meu trabalho era empenhada na captação de alunos. Verdade? Sim. Todos aqui estão envolvidos na captação de alunos 90% do tempo, talvez? Quando eu tive oportunidade de estar fora de uma instituição, eu pensei: o que eu posso fazer de diferente para ajudar esses gerentes de marketing que estão enlouquecidos com tanta demanda de reunião em função de captação? E aí eu foquei na questão dos ex-alunos, dos egressos, alumni, e tive a oportunidade de desenhar o programa da PUC Campinas e da Mauá, aqui em São Paulo também.
As outras marcas que estão ali são instituições, escolas onde eu dou aula, na Casper Libero, ou onde eu estudo, na Nova de Lisboa e na USP, né? Segundo ele falou aqui. Então, isso é só para mostrar como as instituições de ensino, como as marcas, elas passam por nossas vidas e ficam. Certamente, eu tenho preferência por uma ou outra. E quando eu perguntar para vocês, vocês certamente também terão as suas preferências, não é mesmo? Alguém vai se lembrar da escola, do colégio onde estudou. Eu acabo me lembrando da universidade e assim por diante. Agora, quando a gente pensa em estratégias top of mind, pensando com cabeça de um gestor de marketing, algumas questões me vêm à mente. A primeira, o que as instituições de ensino que admiramos incluem em suas estratégias? Você costuma observar as instituições concorrentes? Quem aqui está sempre de olho na concorrência? Eu costumava ter uma canequinha do concorrente na minha mesa, para eu me lembrar dele todo dia. Como posso tornar a minha marca um ativo importante no meu segmento? Como eu posso fazê-la se destacar? Será que eu posso fazer isso transcender o meu próprio segmento? Ou ainda, que experiências de outros segmentos eu posso trazer para a minha marca? Eu vejo que o varejo e o setor de bens de consumo, pela rapidez, né, das decisões, das informações, eles ensinam muito e podem também trazer insights interessantes para o nosso aprendizado. E, por fim, quais estratégias podem ser incorporadas nas instituições de ensino, né, nas instituições onde atuamos? Eu vou tentar responder só um pouquinho da primeira pergunta e talvez trazer várias outras perguntas, né, esperando que vocês continuem refletindo sobre essa questão. A primeira, seguindo aí o que a professora Silvia disse, nós observamos todos os públicos de relacionamento, esses stakeholders. Essa experiência desse desenho, desse mapa de stakeholders, é de uma importante empresa brasileira chamada Petrobras, todos conhecemos, e ela mapeia dessa forma os seus stakeholders. Mas se nós fôssemos transpor para o segmento educacional, talvez tivéssemos um pouquinho desse desenho. Esse é o desenho que eu costumo usar nas minhas aulas, quando falo sobre públicos de relacionamento. E aqui eu gosto de destacar, pelo menos, a experiência de dois públicos. Por quê? Porque são públicos que, às vezes, não são lembrados, ou são esquecidos, ou, muitas vezes, são ignorados. De novo, estamos todos empenhados em campanhas de captação de alunos, olhando para os potenciais alunos, olhando para os alunos que já estão na casa, olhando para os professores, olhando para os funcionários. Mas, muitas vezes, ignoramos, esquecemos, ocultamos trabalhos de comunicação com esses outros públicos. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Quem conhece o INSPER? Quem aqui do Brasil conhece bastante? Não sei se tem alguém de fora que conhece o INSPER. Não? É uma escola de nicho, bastante, vou usar o termo elitizada, bastante premium, em função das suas mensalidades, dos valores de mensalidade. Eles fazem um trabalho muito interessante com egressos, com esse público alumni. E eles costumam fazer um trabalho bastante interessante na rede de profissionais que nós temos e usamos aqui no Brasil bastante fortemente, que é o LinkedIn. É importante destacar que o mesmo slogan, né? Uma vez maquinzista, para sempre maquinzista, o INSPER também usa isso como posicionamento nas suas redes. Outro exemplo, um evento que logo vai ser feito, vai ser produzido agora em novembro, também pela Mackenzie, em direção ao público alumni, falando sobre ESG. Né? Quem aqui já teve a oportunidade de trabalhar com esse tema ESG na sua instituição? Sim? Alguém? Sim? Aqui? Muitas instituições e organizações aqui no Brasil estão trabalhando esse tema. Será que não podemos levar temas de maior importância também para as instituições de ensino onde trabalhamos? Essa é uma baita oportunidade de dialogar com o público profissional, com aqueles alunos que passaram pelas nossas instituições
já se formaram e já estão bem posicionados no mercado. Vejam aqui, um outro exemplo rápido desse evento que recentemente aconteceu, então, lá no Mackenzie, e que teve aí representantes, conselheiros de instituições, de universidades, todos mackenzistas, todos alumni. Então, a interface do mercado de trabalho com a graduação, fundamental para que isso se mantenha. Outro exemplo de um outro curso que vai acontecer agora em novembro. Ou, ainda, um outro público muitas vezes ignorado. Cada vez mais, nós temos pessoas de 50 mais voltando para as instituições. Será que os nossos cursos estão preparados para receberem essas pessoas? Será que a equipe de comunicação e marketing está preparada e atenta para refletir essa imagem, eventualmente de uma pessoa mais velha nas campanhas? Ou sempre estamos focados naqueles alunos de 16, 17, 18 anos? São questões que temos que pensar. Ou, ainda, várias outras situações. Vagas afirmativas nas empresas, mulheres, a questão racial, a questão da inclusão de crianças, enfim, portadoras, ali no caso de síndrome de Down, ou nas campanhas de escola, porque nas instituições nas quais eu trabalhei, tínhamos sempre colégios, também confessionais, em que a questão da inclusão é super importante. Será que as nossas campanhas elas refletem essa questão também nos nossos materiais? Ou estamos sempre fazendo tudo da mesma forma? Precisamos refletir algumas outras preocupações e questionamentos que nos virão em comunicação, também em relação ao público LGBT. Então, a gente precisa estar aberto e atento a essa questão dessa mudança social que está acontecendo e que a gente também vai ter que, de alguma forma, responder pela comunicação das nossas instituições de ensino. O segundo ponto que eu destaco aqui, em relação a essas instituições que admiramos, o que elas criam de diferenciação nas suas estratégias. Como nós respondemos a estas demandas? Essa imagem aqui, vocês conhecem esse senhorzinho aqui, não? Esse professor? Sim? Não? Professor Kotler, Philip Kotler, o guru, o papa do marketing. Os principais livros que lemos sobre marketing são dele. E quando nós estávamos na Mackenzie, nós tivemos a oportunidade de trazê-lo para uma conversa com os alunos. E um cruzamento de públicos que nós fizemos foi uma ação com egressos executivos, convidando esses ex-alunos para estarem sentados simplesmente nas primeiras fileiras desta palestra, deste evento. Então, um público, um evento que ia reposicionar o Mackenzie em relação a essa questão, trazer um grande nome, mas, ao mesmo tempo, a conversa com graduados, a conversa com graduandos e essa relação com empresas parceiras ou profissionais do mercado. Então, foi uma ação bastante interessante que teve bastante repercussão à época que nós realizamos isso. Essa campanha aqui, por exemplo, é de uma agência chamada Publicis, vocês conhecem, aqui no Brasil é bastante forte, essa é de Nova York, e que fez uma campanha específica para crianças com síndrome de Down. Será que os nossos materiais chamam a atenção também para oportunidades como essa? Existem uma série de campanhas, uma série de datas comemorativas, e algumas podem fazer maior sentido para as instituições de vocês. A mensagem aqui é simplesmente essa: a educação inclusiva é um direito humano, é hora de remover as barreiras. Será que quando eu faço uma campanha, uma peça, um post numa rede social que reflita sobre esta questão, eu não estou também, ao mesmo tempo, reposicionando a minha marca para essa importante realidade? Será que isso faz sentido na instituição onde você está hoje?
Aqui, de novo, é um outro exemplo de uma escola de elite, de novo, o INSPER, falando das ações sobre ampliar a diversidade racial. Imagine, no Brasil, mais raça, né, misturada, impossível. Né? Será que a gente consegue, de fato, refletir isso? E, ao mesmo tempo, aqui, eles já colocam outras duas instituições, a Getúlio Vargas e a Dom Cabral, que também são duas escolas de referência, das escolas de negócios de referência aqui no Brasil, já preocupadas em debater este tema no banco acadêmico, mas eu poderia dizer também na comunicação da marca de qualquer instituição. Aqui, se antigamente, né, entre aspas, nós fazíamos materiais bonitos, sim, mas privilegiando a figura da imagem da mulher branca, será que a gente não tem, hoje em dia, que cada vez mais incluir outros personagens que retratem essa realidade, como a mulher negra, como outras raças, por exemplo? Acho que isso faz bastante sentido na forma como nós projetamos a nossa marca hoje em dia. O terceiro aspecto que eu quero chamar a atenção diz respeito ao endomarketing. Ok? Todo mundo é familiarizado com esse tema. Planejar um endomarketing bem feito, né? Olhar para o funcionário, olhar para o professor, é algo que muitas vezes nós não atentamos numa instituição de ensino. A gente acaba ficando muito focado, né, no professor, no aluno, mas a gente não usa para a gente mesmo, né, para a nossa comunicação, essa questão do endomarketing. Dentre tantos benefícios que o endomarketing bem feito pode ter, eu quero chamar a atenção para pelo menos 3. O primeiro deles é harmonizar o diálogo entre a empresa, a liderança e os colaboradores. É muito bom quando a gente fala para fora, uma campanha de marketing bem bacana, conta para fora uma série de coisas, mas muitas vezes esses funcionários não sabem a priori, não sabem com antecedência a campanha que vai sair na TV dali a alguns dias. Será que a gente não tem que mudar a nossa postura como gestores de marketing para envolver esses públicos, para que eles também estejam engajados nessa causa? Engajamento é essa segunda palavra-chave que eu quero chamar a atenção. Como eu posso fazer com que esses funcionários, esses professores, se engajem numa campanha de marketing? Ou a campanha de marketing é responsabilidade só do departamento de marketing? Quem pensa assim? Acho que não, né? Na verdade, todos nós estamos imbuídos dessa atividade de marketing no nosso dia a dia. E o terceiro é o senso de propósito. Né? Com certeza, todos os funcionários e professores estarão engajados com a causa da instituição se nós conseguirmos trazê-los para perto. Né? Entender esse propósito é fundamental. Esses quadrantes aqui vocês estão bastante acostumados. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente está falando de público, de ferramentas, de conteúdo. Mas a gente sabe que isso só tem resultado se, de fato, a gente tiver um processo contínuo de informação, de diálogo e de relacionamento. Como a professora disse, informação, né, comunicação não é só o que você diz, mas é o que o outro entende. Né? De que forma nós estamos dialogando com esses públicos e ouvindo as necessidades desses públicos para que isso interaja no nosso marketing de conteúdo. Esse alinhamento, obviamente, ele tem que estar correto nas 3 fontes. E eu gosto de dizer, a equipe de comunicação e marketing normalmente está ali na comunicação formal, nas peças institucionais, nos boletins, nas newsletters, nas postagens, mas tem uma comunicação informal bastante importante que devemos utilizar. E também a comunicação com a liderança. É responsabilidade que essa comunicação, é responsabilidade desses líderes que essa comunicação também flua pela organização, sem depender somente da equipe de marketing. Né? Porque a equipe de marketing normalmente vai estar muito assoberbada, muito lotada de demandas, ou vai ser muito restrita, ou não vai ter muito recurso.
Então, se eu trouxer lideranças para perto da minha estratégia, isso pode ser bastante interessante. Eu gosto bastante de acompanhar um pouco o que a Rachel Maia, uma brasileira bastante engajada em diversas causas, ela foi simplesmente CEO na Lacoste, CFO na Tiffany's. Hoje ela é conselheira da Vale, que é uma empresa brasileira muito importante, e ela também tem um papel importante como conselheira na ONU. E eu acho que o exemplo dela é interessante porque tem uma questão de liderança pelo exemplo, né? Então, a equipe de comunicação sempre pode estar buscando envolver pessoas, líderes, que sejam bons exemplos das suas equipes para que elas estejam próximas a nós. Então, esse é só um exemplo de uma pessoa que eu acompanho nas redes, como alguém que fala e faz o que fala, né? Eu acho que liderar pelo exemplo é um pouquinho disso. São os empregados, né? Somos nós que personificamos a empresa, que falamos bem da empresa no cafezinho ou não, né? Então, precisamos, de fato, trazer todas essas pessoas para que esse discurso institucional das nossas campanhas faça sentido de fato. Aqui eu já vou para o finalzinho da minha apresentação. Eu acho que outras coisas bastante importantes que precisamos observar dizem respeito a branding de serviços. Vocês estão acostumados com essa terminologia, não? Esse artigo eu publiquei num jornal chamado Marketing Planning, Intelligence and Marketing Planning, não sei se vocês conhecem. É um jornal bastante reconhecido, ligado ao Grupo Emerald, e tive a oportunidade de publicar junto com os meus orientadores, o Luiz Alberto e o professor Pedro Coelho, de Lisboa. E por que esse material, para mim, foi bastante interessante? Porque eu tive a oportunidade de conversar com 22 top líderes de instituições universitárias aqui no Brasil, incluindo o presidente do CRUB, que é o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, e perguntar para eles 3 coisas. Primeira, quais os principais fatores envolvidos no pensamento estratégico de vocês? O que vocês entendem que é importante destacar no planejamento? Segundo, quais são as principais questões que vocês pensam quando pensam em marca? Quando pensam em marca institucional das instituições que vocês lideram? Terceiro, quais são os principais desafios que vocês enfrentam? Sua empresa, sua universidade pode ser importante, pode ter muito dinheiro, mas ainda assim ela tem algum desafio. Qual é esse desafio? O que você respondem? Eu tenho só um esboço aqui. Quem tiver interesse depois em obter o artigo completo pode me solicitar e eu encaminho. E eu trouxe aqui, na verdade, 5 dimensões iniciais das respostas que eles nos deram. Primeira, uma vez que existem diferentes dimensões, eles destacaram a excelência dos serviços, né? Não adianta ter uma qualidade acadêmica excelente, uma sala de aula maravilhosa, e não ser bem recebido lá na recepção como eu fui hoje. Fui super bem recebida. Um sorriso no rosto, a moça me indicou o caminho, né? Então, sim, são coisas muito simples que podem ser um tiro no pé. Ou numa escola de educação básica, alguém que vai abrir a porta do carro para o seu filho descer e entrar mais rapidamente na escola e não atrasar a fila, né? Ou o exemplo de várias escolas, o exemplo ruim de várias escolas que formam trânsito numa determinada região. A equipe de marketing pode, na minha opinião, e deve opinar sobre esses assuntos. Ela pode indicar caminhos de excelência que a sua instituição de ensino poderia ter e que, por si só, isso já reverteria de forma mais positiva para a sua marca, para além das campanhas que a gente normalmente realiza. Segundo aspecto, todos os serviços acadêmicos devem ser revistos.
para promover a coexistência e a proximidade entre alunos e instituição. E assim, sim, impactar positivamente a experiência do aluno. De novo, aquela sala de aula excelente, aquele professor renomado, juiz, dando aula para o curso de Direito, e, de repente, um serviço acadêmico, ou um serviço de tecnologia, ou um laboratório que não está adequado, ou talvez um banheiro, um toalete que não está à altura, né? Todos esses aspectos se somam à imagem da instituição. E, claro, se tudo impacta a experiência do aluno, a gente pode falar desse espírito de corpo, né, que me lembra até que foi o Dr. Custódio, que foi do Mackenzie, que foi da Santa Marcelina, que citou nas entrevistas. Esse espírito de corpo é aquilo que nos dá vontade de fazer parte. Por que eu quero estudar na São Camilo e não em outro lugar? O que eles têm que a minha escola não tem? Talvez seja o Grêmio estudantil, que é super envolvido, ou esporte que dialoga muito bem com a juventude, cantinas, jogos, espaços de leitura, espaço de descanso, espaço de convivência, a fachada, enfim. Tudo isso contribui para a imagem da marca. A visão desses stakeholders todos deve ser considerada e ajuda a dar essa credibilidade para a instituição. Então, a gente tem que ouvir o que esses públicos, de fato, têm a dizer. Terceiro aspecto. Branding de serviços deve envolver todos os funcionários da instituição. Quando eu pergunto quem aqui é de marketing, normalmente, algumas mãos se levantam. Quando a gente fala de marketing, na verdade, todos nós estamos fazendo marketing da instituição, né? A professora não está no departamento de marketing, mas ela está reputando, né, dando essa credibilidade, falando da imagem da instituição. Então, na verdade, nós precisamos encontrar formas diferentes para contar a nossa história. Os valores da marca, ela falou sobre posicionamento, né? Os valores da marca são únicos. Não adianta falar, usar o mesmo posicionamento que outra instituição de ensino utiliza e dizer que aquilo já comunicou. Na verdade, isso é um processo cumulativo na mente do consumidor. E você vai, na verdade, ter que escolher e encontrar uma única palavra-chave para que isso ocupe a mente desse aluno, né, desse futuro aluno. Será que vai ser moderna, arrojada, excelente, empregadora? Qual é essa marca? Qual é essa palavra-chave que diferencia a sua instituição? Acho que isso é bem interessante. Quarto, sabendo qual é a proposta de valor da sua marca, naquilo que foi planejado, isso tem que perpassar todas as mensagens da marca. Quando eu falo de mensagem de marca, de novo, não estou falando apenas das peças de comunicação, das campanhas institucionais, dos planejamentos, mas eu estou falando, de repente, de um atendimento telefônico, né? Será que aquilo está alinhado com o que você está divulgando para fora? Existe clareza nas estratégias? O agir de acordo está alinhado com o que a comunicação da marca quer ser, de fato? Se eu falo que eu sou uma marca alegre, arrojada, e eu atendo o telefone, enfim, de uma forma mais séria, seca, dura, né? Não atenta ao ouvir, será que isso está comunicando ao que minha marca é? Acho que isso é bastante importante também. E quinto, branding de serviços requer uma profunda integração entre as áreas administrativa e pedagógica. Certo? Aqui eu vejo alguns sorrisos, certo? É muito difícil, e eu acho que é muito legal a equipe de marketing quando a gente sai para dar aula e também se torna professor, né? Porque a gente veste outras roupas, outras roupagens, melhor dizendo, e entende quais são as dificuldades do professor também. E nessa interação,
a gente pode criar coisas novas juntos. Eu também posso oferecer novos formatos de curso e posso responder, de repente, ajudando a reitoria ou uma diretoria específica na formatação de novos cursos, de novas propostas ou de novas estratégias. Se eu sou professora de uma pós-graduação que custa milhares de reais, o mínimo que eu tenho que fazer é receber bem esse aluno com um receptivo, um café, alguma coisa a mais do que isso, não é verdade? Então, tem todo um entorno dessa experiência com a marca que faz maior sentido, mas que tem que ser também tangibilizado de alguma forma. A gente está falando de projeto de vida, e esta é uma das falas de um dos nossos entrevistados. A gente está falando de alavancagem profissional, de sucesso, de carreira, de melhoria financeira, de empregabilidade. Eu estou entregando um valor, eu estou entregando uma mudança de vida para uma pessoa que muitas vezes pisou numa universidade, é a primeira pessoa daquela família a ter a oportunidade de ter um curso universitário ou uma pós-graduação. Então, essa integração ela é realmente muito importante entre o marketing e a equipe acadêmica. Quinta e última dimensão. Esse é o tema do meu doutoramento, é brand love. Conhecem essa expressão? Não? Amor à marca. Poderia ser brand affection e tem várias outras nomenclaturas. Eu gosto do brand love, é o meu tema. Ele é um tema, enfim, gigantesco em relação à instituição de ensino. Eu acho que ela fica mais... É um tema que fica mais tangível quando eu mostro essas marcas para vocês. Alguns preferem Ferrari, outros preferem Porsche. Para mim, qualquer uma das duas estaria ótimo. Alguns preferem São Paulo, outros Corinthians. Alguns gostam de Starbucks, outros não. Alguns preferem Apple ou Samsung, Harley Davidson ou outra marca qualquer. É muito legal quando a gente fala de outras marcas, mas quando a gente fala de instituição de ensino, parece que isso é bastante difícil, né? Porque no produto, você gosta porque ele é moderno, ele é rápido, né? Ele tem uma característica fácil de ser identificada. E numa instituição de ensino, depende de muitas dimensões ao mesmo tempo, para que isso, de fato, faça sentido. Eu teria, talvez, mais uma tela para colocar, que, na verdade, foi de uma instituição que apresentou agora há pouco uma experiência, uma instituição que quer que os seus alunos sejam águias. Qual era a mesma instituição? O PAEP? Maravilhoso, maravilhosa. Eu colocaria aqui uma das telas que eu vi, uma instituição que está preocupada em transformar vidas, uma instituição que está preocupada com que os seus alunos sejam profissionais águias. É lindo isso. Isso é brand love para mim, né? Em resumo, essas são as dimensões. Olhar todos os públicos, criar estratégias diferenciadas de marketing de conteúdo, e a gente nem falou, de fato, quais seriam essas estratégias, se poderia ser podcast, questões híbridas, questões digitais. Planejar o endomarketing bem feito, trazer os funcionários para perto da estratégia do marketing, para que eles também repliquem aquilo que a gente cria, né? Sejam embaixadores da marca. Excelente lembrança, embaixadores da marca. Compreender o branding de serviços, né? E a sua importância para o marketing institucional, né? Estou lá na Globo, estou na principal emissora do país, mas, ao mesmo tempo, ter uma estrutura que dá conta de entregar o que ela promete. Isso é muito bacana. E desenvolver o brand love, né? Eu poderia falar muito mais sobre brand love aqui. Tem alguns artigos também sobre isso. E é isso. Fico à disposição de vocês. Paro por aqui. Obrigada. Gracias, agradecemos con mucho entusiasmo este panel de Silvia y Ana. Vamos a tener un momento para preguntas y respuestas, unos minutos para preguntas y respuestas, pero quisiera solamente retomar dos puntos que me parecieron fundamentales. El primero
de parte de Silvia, que además se entendió todo, las dos, pero se entendió todo el español, entonces fue muy, muy fructífero. Y me gustó mucho en entender que el top of mind es un camino, no una acción u otra acción separada, sino que una cosa te va llevando a la otra. Eso me pareció muy bueno. Y el branding de servicio, ya lo anoté, para mis áreas de la universidad, tienen que ser el branding de servicio, porque a veces en las universidades nos esforzamos mucho en hacer publicidad, difusión, pero, por ejemplo, desde los carteles en nuestros salones, cómo están las ventanas en nuestros campus, a veces, por una cuestión mínima de mantenimiento, etcétera, los estudiantes se llevan una mala impresión, una mala experiencia, y nos echa abajo todo lo que hacemos en la parte, digamos, de comunicación interna o en no marketing, ¿no? Entonces, yo destaco eso. Me gustó mucho esa visión sistémica del branding de servicios como un concepto que también los funcionarios puedan entender, ¿no? Que no es solamente algo así genérico, sino que es una línea que ellos tienen que llevar a cabo como funcionarios. Bueno, pasamos a las preguntas libremente para nuestras ponentes. ¿O ya queremos ir a comer? Sí. ¿Aquí? ¿Está prendido? Sí, sí. Bien, coincido en esta claridad de la integralidad del branding de servicios, que me parece fundamental, porque en 4 segundos se puede destruir todo lo demás que hagamos perfectamente bien en tiempo, en inversión, en esfuerzo. Sí. Y en 4 segundos de un servicio regular o que no exista, se nos viene abajo todo. Entonces creo que partiendo de allí pueden cambiar muchas cosas, sobre todo en las nuevas generaciones, que en el branding de servicios es en donde realmente viven su experiencia, toda su trayectoria universitaria, que en el tiempo de vida pues es lo más importante. Yo la verdad me llevo mucha claridad y sobre todo de la importancia de que el branding de servicios, digo, finalmente el estudiante es quien se lleva este beneficio, pero la comprensión debe de ser desde el gobierno corporativo. Entonces, muchas gracias a ambas. Me llevo mucha claridad y maravilloso. Gracias. Posso comentar? Tá. Eu me recordo, na Metodista, antes de divulgar qualquer campanha que ia para a TV, cinema, nós reuníamos todos os recepcionistas, todos os seguranças, numa grande reunião, para mostrar para eles, em primeiro lugar, e falar, olha, nos próximos dias teremos um evento, Universidade Aberta, apresentação do campus, algo assim. Queremos que vocês conheçam essa campanha, queremos que vocês orientem as pessoas para que elas não se percam aqui dentro, porque aqui é muito grande. Elas devem ser dirigidas ao departamento X, vestibular, por exemplo, e lá elas vão receber outras informações. Então, às vezes, são ações muito simples, simplesmente para trazer líderes ou não líderes, funcionários para perto, para que, se somos só 2, 3 no marketing, de repente eu tenha 30 pessoas no marketing defendendo a minha campanha. Acho que esse é o espírito. Gracias. Es correcto, el servicio lo brindamos todos. Sim. Todos somos el servicio. Eu gostaria de complementar uma reflexão com o que você acabou de dizer sobre reputação. Quando falamos de top of mind, estamos pensando na reputação de uma instituição. Construímos uma reputação por anos. Em 4 segundos, tudo pode virar pó. E mais, numa relação institucional de marketing educacional, o nosso relacionamento é longo, é duradouro com os nossos estudantes. Aí reside esse outro desafio, recto em espanhol, certo?
porque as chances de termos problemas ao longo do percurso é grande. E quando falamos de serviços, temos um conjunto de pessoas que estão em contato com os nossos estudantes, que é o que você acabou de dizer, Ana. Não são só os professores, recepcionistas, a parte financeira, de apoio psicológico, administrativos. Este cuidado com todo este conjunto é nossa responsabilidade, realmente. Então, top of mind é consistência. Não se constrói uma reputação da noite para o dia. Portanto, são várias ações, várias preocupações, várias dimensões para essa construção. É desafiador. Aqui, adelante. Mencionaron hace un momento que era súper importante que la academia asumiera las estrategias de mercadotecnia y obviamente con el resto de las áreas de servicio. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo han podido vincularse con estas áreas que generalmente están aparte, ¿no? Se ven como muy al margen de lo que está pasando en estas estrategias de comunicación y mercadotecnia? Eu creio que simplesmente pelo diálogo, né, ouvindo as propostas, as ideias, porque a gente que é de marketing costuma achar que tem todas as respostas, né, e todos os caminhos. Então, é muito legal promover esse diálogo e, de repente, trocar informações e ouvir o que o coordenador do curso está dizendo, o que o diretor, o professor tem. Observar de onde vieram os alunos de um determinado curso. Então, eu creio que simplesmente as melhores conquistas dessa troca, desse avanço, foi pelo diálogo. Muitas vezes eu mudei estratégia de captação de alunos para o colégio ou para um determinado curso, simplesmente por sentar junto com esse acadêmico e permitir que ele também desse a sua contribuição. Eu costumo dizer que o professor tem o dedo no pulso do aluno. O aluno está em contato direto com o docente. Portanto, ouvir este docente, ouvir o que ele está percebendo do estudante no dia a dia, é fundamental. Abra canais de comunicação, sistema de informação de marketing. E o coordenador do curso também está em contato com o mercado. Ele entende o que o mercado, como é que está a empregabilidade do seu curso, quais são as necessidades de formação de carreira, que necessidades, que ajustes precisam ser realizados na matriz curricular do curso para garantir essa empregabilidade maior do seu estudante. Relacionamento, parcerias. Portanto, é um trabalho conjunto. Temos, às vezes, essa visão de que administrativos e acadêmicos somos um só. Este diálogo, esta parceria deve ser constante. Não tenho dúvidas disso. E eu trabalho nas duas frentes. Eu sou acadêmica e sou administrativa. Eu percebo a necessidade destas duas versões, dessas duas visões. Muito bem colocado. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Nada. Ok. Yo agradezco y solamente concluyo porque me llevo la idea de este panel que lo que nosotros ofrecemos, no quiero hablar de un producto, pero lo que nosotros ofrecemos probablemente sea el producto que mayor tiempo tiene de postventa en todo el mundo de los productos, ¿no? Y cada año nos sometemos a un juicio de quienes son nuestro público objetivo, nuestros consumidores, ¿no? ¿Sí? Por eso es tan difícil mantenerse durante tanto tiempo, ¿sí? Y creo que es una labor titánica de reconocimiento a este expertise, pero también como reflexión para todos, porque nos toca hacer ese trabajo. Bueno, agradecemos y damos Muchísimas gracias. Un aplauso grande a nuestras panelistas, a Silvia y a Ana Paula, y les hacemos entrega de un pequeño obsequio de agradecimiento.
Muy bien, bueno. Y con esto vamos ya a hacer la clausura, la conclusión de estos 3 días tan intensos y fructíferos. Creo que todos podemos coincidir de que nos vamos al menos con unas zambas más bailadas. Personalmente quisiera agradecer, obviamente, bueno, ahora va a hablar Mari Carmen y otros de los organizadores, pero personalmente quisiera agradecer esta gran acogida aquí en Brasil, a San Camilo, a la ANEC y bueno, a todos los organizadores de este evento. Bueno, hemos podido profundizar en estas inspiradoras discusiones sobre el papel de las universidades católicas. Desde que pusimos el título del encuentro, queríamos plasmar una premura que todos tenemos, que es que nuestras universidades tengan los estudiantes necesarios, no solamente para poder cumplir su misión, sino para hacer lo que tenemos que hacer, que es justamente la formación de muchos estudiantes. Y para darles ese servicio requerimos que sean muchos y cada vez más. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Gregory, que es gerente de Educación Superior en la ANEC, y Gregory Real, quien además hemos visto habla espectacular español, así que y nos ha también apoyado muchísimo, así que le damos un aplauso. Gracias, Andrés. Nos gustaría agradecer muchísimo la presencia de todos. Voy ahora a invitar a las autoridades que están presentes. En primer, el rector del Centro Universitario San Camilo, Padre João Batista, está aquí. Por favor, Padre. Padre João es como la Santísima Trinidad, 3 en 1. Él es el rector de San Camilo, es el presidente de ANEC y también el vicepresidente de Educal en Brasil. Entonces, 3 en 1, como Dios, ¿no? 3 en 1. También invitar a Mari Carmen, que es la coordinadora de la red, para que venga acá, por favor. Y en la pantalla estará con nosotros Rodolfo, el ingeniero Rodolfo Gallo, que es el presidente de Educal. O Rodolfo Gallo, que é o presidente do Educal, está conosco pelo Zoom. Ele já está disponível? Sim? Já está conectado? Ele estará presente conosco também aqui agora na cerimônia de encerramento. Então, vou estar aqui, Rodolfo. Então, vou pedir a Mari Carmen que faça a despedida, não é? E a palavra final pela rede. Depois ao Rodolfo que faça também a sua despedida. E, por fim, ao Padre João. Primeiro, tu, então, Mari Carmen. Muchas gracias. Bueno, pues estamos concluyendo nuestro 5º encuentro de comunicación de esta red que se ha ido conformando en la Educal y obviamente me toca agradecer. Traigo aquí mi guión para no olvidarme de ningún nombre, aunque sé que hay muchas personas más implicadas en la realización de este evento. Voy a agradecer a alguno de ellos. Inicio agradeciendo a San Camilo, a su rector, Joao, al prorector Carlos, al equipo que estuvo colaborando con nosotros en la organización, al inicio mes a mes y después cada 15 días y después cada semana. Quiero agradecer a Lucas, a Gaisa, a Rodrigo, a Luciana, a Denis, a ver si lo pronuncio bien, a Joyce, a Leandra, a Marcelo, a Denner, a Carlos, a Camila, a Lucas, a todo el equipo Sao Camilo, un fuerte aplauso, por favor. Nos hemos sentido como en casa. Muchas gracias por sus atenciones. Por supuesto, de la Educal, quiero agradecer al ingeniero Rodolfo Gallo, que es como un padrino de esta red de comunicación, a Mario, por supuesto, que nos ha apoyado todo el tiempo, a Daniel, a José, que han estado también en nuestras reuniones intensas,
Y a Viviana, que ustedes, bueno, algunos ya la conocen, otros no han tenido el gusto, pero también es un brazo fuerte para esta red de comunicación. Gracias a Oducal también, un fuerte aplauso, por favor. Muy importante, ANEC, que fueron los valientes que dijeron, sí, nos sumamos y hacemos el evento de comunicación en Brasil. Agradezco a Guinard, que no está presente, a Gregory y a Ana. Muchas gracias por todo su trabajo y su colaboración. Y bueno, a mi equipo de enlaces, bueno, lo siento que es mío, siento que somos ya una unidad muy linda. A Jessica, que está aquí presente. Jessie, ponte de pie para que los que no te han ubicado te ubiquen, porfa. Andrés Beltramo, que ya lo han ubicado todos muy bien, me parece. Y a Verónica y Virginia, que están en la Católica de Chile también. Pero el aplauso más fuerte es para todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias. Este encuentro nos ha ayudado a compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Nos vamos con tareas para nuestras universidades. Espero que nos estemos yendo fortalecidos con muchas anotaciones de lo que vamos a implementar en casa, en nuestras instituciones. Quiero agradecer su dedicación, su participación activa y su entusiasmo para enriquecer este evento. Algo muy importante, que lo que aquí hemos logrado, estos lazos que hemos ido generando entre todos, continúen, que permanezcan. No tenemos que esperar cada año a que esto siga dando frutos. Sigan ustedes comunicándose, sigan vinculándose para que las universidades católicas de América Latina y el Caribe continúen en el top of mind. Y por último, un buen regreso a casa, un buen regreso a sus instituciones. Saludos a sus rectores que les han permitido estar aquí. Y 2 avisos muy rápidos. Me preguntaban en algunos momentos, cuando ustedes quieran que en Oducal se compartan sus noticias, solo es hacerla llegar al correo contacto@oducal.com. Se los mandaremos después también por el WhatsApp, pero recuerden, todo lo que ustedes quieran que se sepa de su universidad a través de la Oducal, solo hay que enviarlo a contacto@oducal.com. Pues bueno, sigamos comunicando, sigamos posicionando a nuestras universidades, pero lo más importante, sigamos inspirando a nuestros equipos y a nuestras instituciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mari Carmen. Voy a invitar ahorita a Luciana, que es la coordinadora de los eventos en San Camilo, para que les diga también una palabra, porque ella es la responsable por organizar todo con su equipo aquí en San Camilo y tiene también 2 avisos, ¿sí? Então, graças. Aprendi essa palavra. Bom, primeiramente, obrigada pela presença de vocês. Nós ficamos muito honrados. Pedimos desculpas por qualquer coisa que tenha acontecido, mas pela pesquisa de satisfação que vocês gentilmente nos responderam, estamos muito felizes e criamos uma nuvem, né, das palavras que vocês colocaram dessa experiência, que ela foi, e aí me ajudem aí na tradução, por favor, mas ela foi enriquecedora, ela foi maravilhosa, ela trouxe experiências, encantamento, cordialidade, né? Isso tudo vocês responderam sobre a experiência, o quanto essa experiência foi enriquecedora. Também tivemos uma outra pergunta, e aí o Carlos vai me ajudar, sobre a equipe técnica. Qual foi a percepção de vocês da equipe técnica? E a equipe técnica do Centro Universitário São Camilo é desde lá da portaria. Como é que foi a sua recepção lá na portaria? Como é que foi o seu atendimento quando você perguntava uma coisa simples? Onde é o banheiro? Alguém lhe respondeu ou alguém falou, não sabia? Então, tudo isso que vocês responderam aqui demonstra o quanto a nossa equipe realmente se esforçou, mas se esforça todos os dias. O atendimento que vocês receberam aqui, nós fazemos ele todos os dias com os nossos alunos, tá? E com os nossos colaboradores também. Então, muito obrigada
pela paciência, por terem vindo aqui. Espero que tenham gostado de ontem. Né? Dançamos bastante, foi muito gostoso. O jantar estava maravilhoso. Então, obrigada pela presença de vocês. O Gregory depois vai falar um pouquinho sobre os certificados. Peço que vocês não vão embora antes de recebê-lo, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez. Gracias, Luciana. Entonces, los diplomas de participación están en la salida, solo cogerlos. También vamos a enviar por el email todos los diplomas para que tengan la versión virtual y la presencial, la física. El ingeniero Rodolfo va ahora a hacer también su saludo. Gracias, Rodolfo, por venir a nuestro evento. Si no en Brasil, en persona, pero en la pantalla, pero lo sentimos su corazón con nosotros. Muchas gracias, buen día, buen día. Bueno, gracias Gregory. Joao, muchísimas gracias por haber acogido en São Camilo este gran encuentro de comunicaciones. Muchas gracias en tu figura a todo el equipo de São Camilo, que sé que se han portado espectaculares, como puede ser de otra manera. Han permitido que todos conozcan lo que es São Camilo, que la verdad que es un orgullo para las universidades católicas de América Latina, lo que es el centro São Camilo. Gracias Gregory, porque fuiste el gran iniciador. Fuiste el año pasado a Lima, y ahí conociste bien la red, y gracias un poco a tu trabajo estamos en este momento cerrando esta jornada. Gracias Mari Carmen por ser la líder de este equipo y continuar con esa TEA, ese trabajo que te conocemos hace mucho tiempo, así que muchas gracias. Al equipo también de Educal, de Comunicaciones, Daniel Flores y José Citec, que están ahí, y a todos los que han colaborado. Simplemente por ahí Mari Carmen decía que soy una especie de padrino, y eso que no vengo a la comunicación, porque empezamos en Salta esta red y la iniciamos, y sigo convencido de que la comunicación es una herramienta estratégica fundamental en la política de las universidades. Creo que con Joao, que además es vicepresidente de Educal, compartimos esa mirada. La comunicación ya no es algo adicional a las universidades, sino que es central para nosotros. Y de hecho, también la prueba de esto es la importancia que tiene la red. Es la red más grande que tenemos en Educal. Más de 100 universidades que están interesadas, trabajando en esta red. Es un orgullo de verdad. Lo otro que quiero destacar es el hecho que se haya hecho en Brasil. La verdad que para nosotros, como comisión directiva, como objetivo y desde la presidencia, tenemos un objetivo que vamos a ir, y en eso Joao y Gregory son los dos grandes avanzados que tenemos en Brasil. Brasil tiene que integrarse al resto de América Latina tiene que integrarse con Brasil. Y la verdad que qué mejor que estar ahí, que compartir. La lengua empezamos a entender que no es un problema, sino es un puente entre nosotros, y la verdad que agradezco muchísimo el esfuerzo de haberlo hecho en Brasil, y vamos a hacer más cosas en Brasil. Tenemos que trabajar por la integración de todas las universidades católicas de América Latina, y no hay América Latina sin Brasil, ¿sí? Entonces tenemos que todos entender esto, y este es un solo paso de los muchos que vamos a dar para que sigamos trabajando en conjunto como hermanos con los brasileños. Por otra parte, también agradecer mucho a todos los disertantes que hemos tenido en estas jornadas, a todos los comunicadores, los responsables de comunicación que han compartido buenas prácticas. La verdad que yo todavía tengo el recuerdo fresco del año pasado y de las otras jornadas que hicimos, de lo importante que es el testimonio y el compartir experiencia entre nosotros. Qué cosa nos ha salido bien, qué cosa no nos ha salido bien, también hay que aprender de eso, y todos tienen una enorme generosidad para compartir conocimiento, y eso la verdad es que lo valoro enormemente. Y sobre todo, bueno, decir que recién preguntaba hace un rato dónde va a ser el próximo encuentro, y como esta es una red que tiene altas aspiraciones, veo que siguiendo eso, bueno, van a hacer el próximo encuentro en Roma, lo cual está muy bien. Me encanta que vamos cada vez más arriba, cada vez más importante, más cerca del corazón del Papa para el año que viene. Así que la verdad que me encanta, lo vamos a apoyar. Capaz que esta vez sí los acompaño. Y nada, agradecerles a todos la jornada. Muito obrigado. Tienen un retorno seguro para casa. Muchas gracias. Que tengan un feliz retorno a casa. Gracias a todos.
Então, nos vemos em Roma, talvez sim, talvez ou com certeza, sim, certamente, não, seguramente, seguramente. Padre João, nosso presidente e reitor desta casa. Muito bem, falar em português. Acho que vocês já estão entendendo corretamente o português, né? Então, boa tarde a todos. É uma grande alegria estar no encerramento deste 5º encontro de rede de comunicação da Oducal. Fiquei triste porque não pude participar da abertura deste evento como estava programada. Mas, com a graça de Deus, estou aqui para fazer o encerramento com vocês. Em primeiro lugar, presidente da Oducal, Rodolfo, gostaria de agradecer pela confiança que você depositou no Centro Universitário São Camilo, que pudéssemos ser a sede da realização deste 5º encontro. Obrigado pela confiança, pelo trabalho, pela parceria e também por confiar no potencial da São Camilo, que talvez seja muito da sua generosidade. Obrigado. E também gostaria de agradecer a toda a equipe do Centro Universitário São Camilo e dizer aqui que o Gregory falou que hoje eu estou exercendo o papel da Trindade, ou estou em 3 momentos. E isso é possível graças ao trabalho da equipe do Centro Universitário São Camilo, graças também ao trabalho da equipe da ANEC e graças também a essa parceria importante que nós temos com a Oducal. Então, é por isso que hoje podemos atender a tantas demandas na área educacional, né? E fazer esse trabalho de forma que os nossos colaboradores, os nossos alunos percebam a verdadeira diferença do ponto de vista técnico, da formação técnica, mas também da formação humana e de valores. Eu estava em Roma para este encontro com o Papa sobre o Pacto Educativo Global, a formação também com a responsabilidade com o meio ambiente e também falar da esperança, a universidade, o ensino como uma grande esperança da sociedade brasileira, mas da sociedade de todo o mundo, né? Então, o ensino é essa esperança que nós não devemos, de forma alguma, frustrar isso dos nossos alunos, muitas vezes com esse desafio enorme que é justamente passar valores para a sociedade atual. E justamente por isso, eu vim hoje, eu deveria ter vindo voltar sábado, mas vim hoje justamente para resolver um desafio que eu acho importante, que a minha presença deveria estar aqui com a instituição, e, graças a Deus, o encaminhamento é o melhor possível. Mas quero, Mari Carmen, eu achei assim, muito delicado, muito genial da sua parte mandar a carta aqui de agradecimento, que eu gostaria, nesse momento, ler para vocês, se não foi lida ainda. Se já foi, mas eu tenho tenho a alegria de ler aqui a sua carta tão generosa e tão especial, que diz assim: caro reitor, em nome da Rede de Comunicação de Organização das Universidades Católicas da América Latina e do Caribe, Oducal, desejo expressar-lhe a minha maior gratidão por ter facilitado a realização do 5º encontro da Rede de Comunicação Oducal, Universidades Católicas Top of Mind, um desafio constante na sua instituição. Muito obrigado por esta tão delicada mensagem e agradecimento que você nos faz. Aproveito também para parabenizar pela equipe da São Camilo, que sempre foi profissional e a ANEC no cumprimento com o trabalho necessário para a realização deste magnífico evento. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela confiança, e este evento, certamente, deve ser um sinal de maior integração da América Latina, do Caribe, e fazendo com que aquilo que faz a diferença
no nosso setor de marketing e de comunicação, não são só os livros, não são só as teorias, mas justamente essa capacidade de integração, de viver na prática o que cada instituição vem realizando. Então, parabéns pelo esforço, parabéns por esses 3 dias de trabalho e de integração, que certamente, presidente Rodolfo, será um sinal de que a Uducal está fazendo um excelente trabalho e gostaria de colocar esse crédito aí no trabalho que você está realizando. Muito obrigado e um bom retorno a todos vocês.